Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia. E na aula de hoje estudaremos o seguinte tema: regionalizações do território brasileiro. Bom, o termo regionalização significa dividir ou delimitar áreas seguindo alguns critérios. Para esta divisão, além de melhorar os estudos para controle e gestão, ainda favorece o desenvolvimento econômico de uma região. Alguns dos critérios que podemos utilizar ao regionalizar uma área são a cultura, a economia, aspectos históricos, recursos hídricos e áreas urbanizadas. E essas escolhas dependem do objetivo e da finalidade de cada divisão regional. Agora vamos estudar as principais divisões do território brasileiro. A primeira que iremos falar vai ser elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e ele surge em razão das importantes transformações políticas e econômicas no nosso país, e se tornou necessário conhecer melhor o nosso território. Então, o IBGE iria levantar dados econômicos, sociais e demográficos para elaborar uma divisão regional para o Brasil. O IBGE utiliza vários critérios para sua elaboração. Por exemplo, a estrutura da população, a forma de ocupação do solo, a estrutura urbana, o consumo, o nível cultural e o estágio de desenvolvimento das áreas. E a nossa grande extensão territorial faz com que esses elementos sejam importantes para que possamos diferenciar essas regiões. Então, para entendermos esses espaços e suas características, existe a divisão territorial, que facilita e atendem a diversos propósitos para ampliar o conhecimento do Brasil em sua totalidade. No ano de 1990, foi elaborada a última regionalização pelo IBGE, que utilizamos justamente pós a Constituição de 1988, que determinou algumas mudanças no território brasileiro. Não podemos esquecer que a divisão elaborada pelo IBGE leva em consideração os limites físicos dos estados para agrupá-los, como vemos no mapa. Outra regionalização que vamos ter surge em 1967, com o geógrafo Pedro Pinchas Jaeger, e ele leva em consideração, para elaborá-la, o processo histórico de formação do nosso território, considerando especialmente os efeitos da industrialização. Essa divisão ficou conhecida como complexos regionais ou divisão geoeconômica. De acordo com Jaeger, existem 3 regiões geoeconômicas, e são elas a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. E essa regionalização favorece a compreensão das relações sociais e políticas do país. Essa regionalização objetiva retratar as disparidades socioeconômicas das diferentes regiões do território nacional. O limite territorial dos complexos regionais não é semelhante à da divisão do IBGE, pois não respeita os limites dos estados brasileiros. Outra divisão regional que vamos ter é elaborada por Milton Santos e Maria Laura Silveira. Essa divisão regional propõe uma nova divisão para o Brasil, conhecida como 4 Brasis. Milton Santos desenvolveu o conceito de meio técnico, científico, informacional e, com base nele, conduziu a proposta de mudança da divisão regional do país. O meio técnico, científico, informacional está associado à globalização, pois as redes de informação não se propagam igualmente para o mundo inteiro, rompem os limites das cidades e passam a incluir o meio rural. O critério que Milton Santos leva em consideração para essa divisão
foi o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional de cada região. Agora vamos ver algumas características dessa divisão. Nordeste, área de povoamento antigo, na qual o processo de mecanização ocorreu de maneira pontual e pouco densa. As redes informacionais ocorrem de modo descontínuo e apenas em determinados locais. Região concentrada, caracterizada pela grande densidade do sistema de relações que intensifica os fluxos de capitais, informações e mercadorias. Centro-Oeste, considerada uma área de ocupação periférica associada à agropecuária e à modernização subordinada ao interesse da região concentrada. Amazônia, baixa densidade demográfica e técnica. O sistema informacional aparece representados pelos radares e satélites que monitoram a região. Como podemos ver agora, no mapa, justamente esses limites dessa regionalização. Agora que vemos as três principais divisões territoriais no nosso país, vamos estudar os aspectos gerais das regiões segundo a divisão do IBGE, que é a regionalização oficial do nosso país. Começaremos falando do Sudeste, que representa 10,86% do território nacional. Localiza-se quase totalmente ao norte do Trópico de Capricórnio. Está na zona de iluminação intertropical. Sua população corresponde a 41,87% da população brasileira, porém sua população está distribuída de forma irregular, com as maiores densidades demográficas nas cidades próximas ao litoral. A região Sudeste apresenta o maior índice de urbanização, com 92,95%, e abriga duas principais metrópoles nacionais, sendo elas o Rio de Janeiro e São Paulo. A economia da região é mais desenvolvida e dinâmica, com a maior taxa de industrialização entre todas as regiões, expressando um grande potencial econômico. As cidades de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são responsáveis por 55% do PIB brasileiro. Vamos encontrar na região as atividades industriais, como a siderúrgica, a petrolífera. Na agricultura da região vai ser utilizada muita tecnologia e destacam-se a produção de soja, laranja, cana-de-açúcar. Outro elemento marcante é a grande quantidade de minerais encontrados na região, principalmente no estado de Minas Gerais, onde existem importantes jazidas de ferro e manganês. A região Nordeste está totalmente na zona de iluminação intertropical e sua área representa 18,25% do território nacional. Observe no mapa os estados que o compõem. Sua população também está distribuída de forma irregular, pois encontramos áreas com grandes concentrações e outras com poucas. Na zona da mata, por exemplo, vamos ter uma alta densidade, com 36 habitantes por quilômetro quadrado. Já no sertão, por exemplo, a densidade demográfica é baixa. De acordo com o IBGE, a concentração urbana no Nordeste está na ordem de 73,13% e vem crescendo ao longo dos anos. As maiores cidades nordestinas, em termos populacionais, são Salvador, Fortaleza e Recife. Bom, no Nordeste nós vamos ter o que chamamos de sub-regiões. E iremos agora falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira é a Zona da Mata.
que é a região com maior número de habitantes e apresenta as principais cidades e centros industriais. Em sua paisagem, destaca-se o domínio do clima tropical úmido. Também podemos encontrar na região áreas produtoras de tabaco, no recôncavo baiano, arroz na foz do Rio São Francisco e a maior parte das indústrias do Nordeste estão na zona da mata. O agreste corresponde a uma área paralela à zona da mata, sendo uma zona de transição climática e botânica entre zona da mata e o sertão. O clima da região é semiúmido e a vegetação apresenta arbustos e formação rasteira. O sertão ocupa a maior parte do Nordeste, com uma área equivalente a cerca de 75% do espaço nordestino. Na faixa do Vale do São Francisco, desenvolve-se agricultura irrigada, voltada à produção de frutas para exportação. Outra sub-região é o Meio Norte, que é uma área localizada na porção ocidental do Nordeste. Abrange quase a totalidade do Piauí e a porção oriental do Maranhão. Então, essas são as sub-regiões que encontraremos dentro da região Nordeste. Bom, dando continuidade às regiões do Brasil, nós vamos ter a região Sul, que representa 6,8% do território nacional, localizada quase que totalmente ao sul do Trópico de Capricórnio, possuindo grande parte do seu território na zona temperada. Em relação à população, como nas outras regiões, ela é distribuída de forma irregular e as maiores concentrações estão nas metrópoles da região litorânea. A região apresenta uma taxa de urbanização de 84,93% e abriga duas metrópoles nacionais, as capitais de Porto Alegre e Curitiba. Apresenta bons indicadores sociais, tendo destaque nacional pela qualidade de vida dos seus habitantes. Em relação à economia, é marcada pela forte presença das atividades de pecuária e agrícola. Na industrialização, a região é a segunda do Brasil em número de trabalhadores e valor e volume da produção industrial. E um fator importante para isso são os meios de transporte e o grande potencial hidrelétrico e o mercado consumidor. Na região também vamos encontrar, por exemplo, o segundo maior polo automobilístico da América Latina. Ainda podemos destacar também a usina hidrelétrica de Itaipu, que é binacional. Na mineração, a região é rica em carvão mineral e xisto betuminoso. No centro-oeste, vamos ter 18,87% do nosso território nacional. Grande parte do seu território está na zona intertropical. Sua população é distribuída de forma irregular, apresentando as maiores concentrações nas capitais Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e Brasília. A região apresenta alta taxa de urbanização, com cerca de 88,7% da população vivendo em áreas urbanas. E isso faz da região a segunda mais urbanizada do país. Não muito diferente de outras regiões, o centro-oeste passa por problemas como falta de escolas, moradias, hospitais e meios de transporte. Na economia, a região vai estar intimamente ligada ao setor primário e vai desenvolver atividades agropecuárias com a criação de bovinos, principalmente. Quanto à agricultura, se destaca a cultura da soja, arroz, milho e algodão. As atividades industriais são pouco expressivas e destaca-se as indústrias alimentícias, automobilística, têxtil, de produtos minerais e de bebidas. Já a região norte representa 45,26% do nosso território nacional, sendo a maior região do país. É cortada pela linha do Equador e isso significa que está na zona intertropical, com áreas distribuídas no hemisfério norte e sul.
Sua população equivale a 7,9% da população brasileira, sendo a região que apresenta os maiores vazios demográficos do país. Na atualidade, sua taxa de urbanização é cerca de 73,53%. E as cidades e os povoados concentram-se nas margens dos rios. E entre as maiores cidades da região, temos Manaus e Belém, que deve grande parte do seu crescimento à Zona Franca de Manaus. A economia está ligada ao setor primário, através das atividades agropecuárias de grandes empresas agrícolas e pequenos produtores rurais, além de projetos mineradores. Algumas atividades de extração vegetal ainda se destacam nesse cenário. A indústria madeireira é responsável por 80% da produção nacional e a borracha é o segundo produto extrativo vegetal. A extração mineral na região foi muito utilizada para o seu desenvolvimento regional e continua a crescer até hoje. A região teve grande crescimento no setor com a descoberta de minério de ferro, cobre, manganês, bauxita, níquel e ouro na Serra dos Carajás. Bom, agora como atividade, vocês irão responder as questões encontradas no livro na página 401. E como atividade extra, vocês irão fazer uma pequena pesquisa sobre o projeto Grande Carajás, certo?